Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o colega secretário DOC, deputado Sargento Lima, para proceder à leitura da ata da última sessão. Sim, presidente, contente com a presença maciça do PL na abertura da sessão aqui. Né? Nós vamos partir para a leitura da ata. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ata da 22ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de março de 2022. Presidência, deputados Moacir Sopelsa, Maurício Scudilarc, Ricardo Alba. Secretarias, deputados Ricardo Alba, Rodrigo Minotto, Laércio Schuster e Sargento Lima Adoc. Às 14 horas do dia 29 de março do ano de 2022, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Sargento Lima para como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se proceda à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes, Sargento Lima, Ricardo Alba e Ivan Nates. Grande expediente. Neste horário, destinado a partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Pedro Celso Zucchi, do PT, Bruno Souza, do Bloco MDB Novo, Márcio Machado e Ana Campanholo, do Partido Liberal, e João Amin, do Bloco PP-PSB. Ordem do dia. Foram aprovados em turno único os projetos de lei 319 e 371 de 2021. O senhor presidente comunicou que foi adiada a discussão e retirada da pauta a mensagem de veto de número 1042 de 2021 por meio de requerimento, nos termos do parágrafo 1º do artigo 112 do Regimento Interno, subscrito por líderes que representaram a maioria dos membros do Parlamento. Dando por continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação 104 até 110 de 2022, as moções 234 a 247 do ano de 2022, bem como o requerimento número 387 de 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu requerimentos 371 a 386 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 176 a 190 de 2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Volney Weber e Kennedy Nunes. Nada mais havendo a tratar e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra, ordinária, para o dia 30 de março, no horário regimental. Para constar, o segundo secretário lavrou a presente ata. Obrigado, deputado Sargento Lima. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Antes de colocar por aprovada, o senhor presidente comunicou que foi adiada a discussão na pauta mensagem de veto 1042-21 por meio de requerimento dos termos do artigo 1º, 112 do Regimento Interno, subscrito por líderes que representaram a maioria dos membros do Parlamento. Eu gostaria de deixar consignado que não participei disso e que o meu líder do meu bloco disse que não concordava com a retirada de pauta desse projeto. Registrado, deputado Sargento Lima. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Enquanto se dirige à tribuna, eu queria saudar a Maria Isabel, Viviane Teixeira, Isaac da Costa, Patrick Peterson Viegas, João Rodrigues, Valente Neto, Elcio Menegasso, Maicon Kempner, Cláudio Luiz Gonçalves, Felício Reginaldo Costa, Adriano Camilo, Marcos Vinícius Nunes, de Navegantes e Penha, assim como as demais pessoas que estão aqui presentes
acompanhando a sessão. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Muito obrigado, presidente, deputado Maurício. Inicio a minha fala de hoje aqui com um certo sentimento de tristeza. E até gostaria que a assessoria dessa vez colocasse a imagem. Se a minha assessoria levou a imagem hoje, me ajudou ela. Me ajudou. Gente, esse é o senhor Júlio Granado, tá? E eu gostaria de comunicar o falecimento do senhor Júlio Granado, que era residente da cidade de Itapoá, um homem que durante toda a sua vida dedicou-se à sua família, aos seus amigos, à cultura, pessoa importante do nosso convívio. Ele é pai da minha cunhada, a Cris, né, Cristina. Deixa muita saudade, deixa filhos, netos, e vê uma verdadeira legião de amigos. Um músico muito competente também, apesar que sua profissão era de bancário. Mas eu gostaria de fazer esse registro aí e dizer que hoje a minha casa também está em luto pela perca, não para Santa Catarina, não para o Brasil, mas para o mundo, de um homem de coração tão puro, tão bom, que sempre nos tratou com tanto carinho, com tanto amor. E são essas duas palavras que sintetizam tudo aquilo que representou em vida: carinho e amor. Uma pessoa que realmente vai nos deixar bastante saudade e hoje já descansa nos braços do Todo-Poderoso. Muito obrigado ali por ter colocado a imagem. Também gostaria de falar sobre uma passagem minha, dentro da minha região, que eu digo, pelo Planalto Norte do Estado, onde a gente transita bastante lá, falar da minha alegria, da minha felicidade. Deputados, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, muito feliz, muito contente mesmo. Como é bom andar pela rua, ser abraçado, as pessoas nos reconhecem, pedem para tirar foto. Eu só tenho a agradecer a Deus por isso. É uma fase maravilhosa mesmo, né? Saber que eu fiz parte de um pouquinho desse processo que mudou o país. Então, estou muito feliz com isso. E na Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, eu pude sentir um pouquinho desse calor, dessa recepção. Por favor, a imagem mesmo ali. Então, eu gostaria de fazer menção a essa Câmara de Vereadores ali, e gostaria de citar nominalmente, porque pelo carinho e o respeito com que eu fui tratada, os vereadores de Rio Negrinho, a Alessandra, que é a presidente da casa, do Partido Social Liberal, o Pisca, que é do PP, o Arlindo André Cruz, o Cassinho, né? Cassianinho, que é o Cássio Alves, do PSD, Flávia Vicente, do MDB, ao Cabelo, Ineir Miguel, que é do PSC, ao Maneco, né? Manuel Alves Neto, Nilson Sebastião, que é do PSD, e o Manuel é do Democratas, o Dido, o Rodrigo, que é do nosso partido, o Dido lá, o vereador Dido, grande, olha, uma receptividade maravilhosa mesmo, e a Rose, que é a Roseli, né, do PSDB. Então, quero agradecer a vocês pela receptividade, nessa oportunidade, pude falar um pouquinho sobre a Rota Turística do Tiro, um projeto de minha autoria, que está pegando força no estado inteiro. Todos os prefeitos, todos os vice-prefeitos e vereadores estão entendendo a importância dessa movimentação em torno de levar mais recursos para a cidade através da forma mais bonita que nós temos para ganhar dinheiro, que é através do turismo, né? Então, estou muito feliz mesmo. Então, fiz questão visito várias câmaras de vereadores, em especial ali, nessa visita lá que começou com o Dido, deputado Maurício, falar desse prédio, que prédio bonito, né? A Câmara de Vereadores de Rio Negrinho, parabéns à presidência daquela casa, a todos os vereadores, que Deus abençoe vocês grandemente, tá? E continue firmes nesse trabalho. E convido a todo cidadão de Rio Negrinho, né, que frequente a Câmara de Vereadores e assista às sessões. Isso é importante, isso é muito importante, não só de Rio Negrinho, mas de todas as cidades de Santa Catarina. Criem por hábito visitar a Câmara de Vereadores, ver o que seus vereadores estão fazendo. É muito bacana mesmo, é legal, você acaba se empolgando com esse trabalho que eles realizam ali em prol dos seus munícipes. Também em Rio Negrinho, eu conheci lá o projeto, né, da Casa do Turista em Rio Negrinho, que eu fiquei impressionado. Eu sou um aficionado por turismo. Fiquei boquiaberto,
muito bem elaborado, muito bonito, foi me apresentado aqui, eu trouxe um folderzinho, tá? E vai ter a inauguração no dia 31, tá? Desse mês corrente agora. Façam questão de estar presente lá na Casa do Turista. São mais de 44, 45 empresas que deixam seus produtos expostos na Casa do Turista. Por que eu digo da importância dessa Casa do Turista? O sujeito vai em Rio Negrinho comprar lá o seu móvel, tem uma indústria moveleira muito forte, aí ele vai lá comprar uma mesa, uma cozinha, né, vai lá comprar um móvel planejado ou não, né, e acaba perguntando lá, e depois da compra, o que eu vou fazer? Aí você consegue acessar bares, restaurantes, hotéis, pontos turísticos, né? Tem um turismo rural muito bonito, lá tem uma cidade que tem uma cultura germânica, polonesa, ucraniana muito forte, tem vários locais bacanas para conhecer, e lá na Casa do Turista ele tem esse suporte. Tá? Então, quero agradecer a pessoa do seu Gilson Strobel, que está à frente desse projeto. Parabéns, seu Gilson Strobel, parabéns mesmo. Sabe? É desse tipo de atitude que nós esperamos do cidadão catarinense, não esperar que o Estado, que o município faça tudo por vocês e vocês começam a caminhar com as próprias pernas. Parabéns por esse tipo de iniciativa, de se doar tanto por isso. E, para conclusão, no meu terceiro assunto, também tenho mais uma imagem ali, e eu gostaria que, nessa imagem, os pescadores do Estado de Santa Catarina prestassem atenção. Pescadores do Estado de Santa Catarina. Aquela ali é a carteira profissional. Tá? Eu sei da dificuldade que muitos dos senhores e das senhoras, pescadores e pescadoras do Estado de Santa Catarina, atravessam para conseguir acessar esse documento. Através do governo federal, você consegue acessar ele gratuitamente. Tá? Gratuitamente. No início do governo Bolsonaro, nós conseguimos nos livrar de uma das maiores aberrações que existia nesse país, que é a contribuição sindical. Tá? Você não precisa pagar, a cobrança para a confecção dessa carteira é ilegal. Eu sei que tem sindicatos e associações que cobram do pescador, que já ganha pouco, para retirar a carteirinha dele. É ilegal essa cobrança. Tá? Isso aí é se valer daquele que mais necessita de ajuda. No momento que ele precisa de ajuda, ele precisa trabalhar à luz da legalidade e não consegue, porque tem a dificuldade dele de tirar a carteirinha de pescador dele. Então, tem sindicatos e associações que cobram por esse serviço. Isso é um crime. Além de um crime, uma covardia. Justamente por isso que nós estamos caminhando para a modernidade, com um passo já no futuro, e nós vamos ver ainda a extinção completa dessa erva daninha chamada sindicatos. Que nada mais faz do que enfiar a mão no bolso do trabalhador, e faz isso há muitos anos. Então, a confecção daquela carteirinha é gratuita. Eu vou deixar aqui o link, tá? E, posteriormente, vou fazer uma postagem ali de um vídeo institucional do passo a passo para você retirar sua carteirinha de pescador. Não precisar, aí vocês vão saber exatamente de quem eu estou falando, é de cobrar os R$50 teu. Tá? Enfiar a mão no bolso de quem não tem dinheiro. Covardes. Foram covardes e parasitas durante toda uma vida. Dessa vez nós vamos extinguir isso futuramente. Podem ter a mais absoluta certeza. Nós estamos caminhando para a extinção desses entes parasitários. A tirada da carteirinha, entre outras coisas, é gratuita. Já disse, vou deixar um link ali para você pegar o seu vídeo. Se você não consegue, pede para o filho, pede para o neto, né? Secretarias de Agricultura dos municípios, tenham um coração, no mínimo, cristão. E quando um pescador lá que não tem internet, não sabe acessar o sistema para poder emitir a carteirinha dele, faça essa gentileza gratuita para ele, para isso que vocês existem. Secretarias de Agricultura dos municípios e pesca. Tá? Vá lá o pescador humilde lá, senta com ele numa cadeirinha, abre o computador e senta do lado dele e faça. Isso aí chama caridade cristã. Deixem de ser morosos e preguiçosos. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda em breves comunicações,
Inscrito para falar, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Todos que estão nos acompanhando, caros colegas que nos acompanham aqui, 3. Enfim, vou contar uma história de uma mãe que veio no meu gabinete há umas 2 semanas. E ela falou assim: Gessé, eu perdi meu filho. Eu perdi meu filho para a universidade pública. Como tu perdeu? Ela se mudou? Não, eu moro aqui, estudou na UFSC. Em 6 meses eu não conhecia mais ele. Mudou todo o seu biotipo, com quem andava. Era uma boa pessoa, era um menino família. E agora, em menos de 1 ano de universidade, ele simplesmente foi embora. Disse que ia embora e foi embora. Nem sei onde ele está. Todo transformado, transfigurado. E eu achei esses livros lá no quarto dele e trouxe para ti. Aí está aqui os livros. Desafio da formação em gênero, sexualidade e diversidade étnico-raciais em Santa Catarina. Práticas pedagógicas e emancipação de gênero e diversidades na escola. Fuxico, uma maneira lúdica de contribuir para o aprendizado das questões de gênero, sexualidade, raça, enfim. E até um joguinho aqui. Jogo, diversidade na escola. Tem até umas rosquinhas aqui, acho que o objetivo é queimar rosca. Mas, enfim, tanto a gente fala aqui em doutrinação nas escolas, sobretudo nas universidades públicas. Isso não é por acaso. Antônio Gramsci, comunista italiano, escreveu um livro que deu as diretrizes para o pessoal do progressismo. Não ataque, não tome escolas, aliás, não tome quartéis, tome escolas. E foi um dos grandes erros do período militar. Ter entregue de graça, de lambuja, as universidades para os comunistas. Outro erro também não foi ter matado mais guerrilheiro daquela época. E hoje, a gente tem que assistir esse tipo de coisa acontecendo na universidade pública, porque elas têm autonomia para tudo, para fazer o que bem entendem. Autonomia para tudo. É um mundo paralelo dentro da universidade. Então, não é por acaso, quando você vê lá um adolescente, um jovem que entra lá e se transfigura, parecendo um maltrapilho, convivendo, estudando em lugar que nem rato entra. Você já foi na universidade aqui, tu vê tudo pichado, sujo, droga deliberada dentro da escola, da universidade. Então, tudo isso não é por acaso. E se essa autonomia não acabar, nós vamos continuar vendo advogados se formando, que vai ser o nosso juiz de vara penal, jornalistas, que são os jornalistas que vão passar as informações para a gente, e professores que vão ensinar seus filhos dentro das escolas. Como é o caso dessa denúncia que eu vou fazer aqui hoje. Denunciado pelo grande amigo meu, William Fritzke, grande jornalista de Jaraguá do Sul. Atenção, Secretaria da Educação do Estado. Professor de Jaraguá do Sul, da rede pública estadual. Presta atenção nessa denúncia. Pode passar a imagem. Vou chamar esse professor de FR. Tá? Esse aí é o professor FR, essa naba aí. Sindicalista, no exato momento que ele está dando aula de geografia, que ele é o professor de geografia. Olha ali a aula de geografia dele. Mobilização em defesa do Fundeb permanente
e com mais recursos da União, fazendo militância política dentro da sala de aula. Pode tirar, porque com camiseta da CUT, inclusive, e ele é ligado ao sindicato. Eu vou ler para vocês aqui denúncias, pode tirar a imagem. Não dá para ficar muito tempo olhando para isso aí. Denúncias de alunos e até de professor. Olha a gravidade, Secretaria da Educação do Estado. Olha o tipo de professor dentro da escola estadual. Várias vezes, eu vi ele chamar o Bolsonaro de canalha e já citou uma vez que torceu para ele morrer de Covid. Já tenho quase 26 anos e estudei na escola que ele dava aula. Ele é um petista chato pra caramba. Tive aula com ele há 10 anos no Senai e era um inferno as aulas dele. Ele dava aula de geografia, porém só falava de política. Péssimo, horrível, debochado. Não podíamos ter o poder e nem podemos ter a livre expressão. Nunca na aula dele. Nojo. Só algumas, tá? Não tomar muito tempo. Sou professora, olha de uma professora, hein? Secretário Vampiro. Sou professora também da rede estadual de Jaraguá. Este sujeito se trata do representante do SINT, da Regional de Jaraguá do Sul, professor de Geografia, professor efetivo do Estado, trabalhei alguns anos na mesma escola, em que este sujeito dá aula e recebi diversas denúncias de doutrinação política. Aliás, faltavam muitas aulas, e não tinha o mínimo de preparo pedagógico. A única função sempre foi doutrinação esquerdista na mente dos alunos imaturos em processo de formação e cidadão. Olha a gravidade dessa denúncia. Esse mesmo professor soube que no Senai também fazia esse tipo de coisa e passou a ser desligado. Para não dar tempo, mas tem muito mais aqui, e depois vou dar um encaminhamento. Agora, passa esse videozinho aqui, que foi filmado por um aluno. Ok? Mas se forem falar lá do pai, a professora falou mal do Bolsonaro na sala. Né? Avisem data, horário certinho, daí a direção me chama lá e eu vou lá conversar com ele. Tá? Porque inúmeras vezes já me chamaram, ó, não é para falar mal do Bolsonaro. Não é para falar mal do Bolsonaro na sala. E como eu sou um cara muito disciplinado, eu continuo sentando o braço nesse desgraçado. Certo? Vocês viram a petulância, a arrogância desse professor com os alunos? Dizer que se algum aluno reclamar para o pai, é só falar lá com a diretora que depois ele vai lá conversar com o pai. Ah, mas se fosse meu filho, professor, eu ia aí conversar contigo, seu covarde. Mas era para botar a tua chapa na nuca. E aí eu queria ver que tipo de conversa nós ia ter. Você é um covarde, professor. Fazer isso dentro da sala de aula com o aluno. E aqui, vou continuar sentando o braço nesse desgraçado. Você é um covarde, um cagão, tu não senta o braço de ninguém. Você é pago para dar aula de geografia, professor. E não para sentar braço em ninguém. E outra aqui, se alguém... já me chamaram diversas vezes na diretoria, mas como eu sou indisciplinado, eu vou continuar fazendo. Olha só, ele já foi diversas vezes chamado na diretoria pelo mesmo problema e ninguém faz nada. Esse tipo de professor dentro da sala de aula, ensinando para os teus alunos, para os teus filhos, pais e mães de Jaraguá do Sul, fiquem atentos. E vão lá conversar com o professor, sim. Ele está se disponibilizando. E eu fico com nojo, deputado Kennedy. Nojo, e me dá ânsia de ver a inoperância da secretaria diante de diversas situações de professores que fazem isso dentro de sala de aula. Perdem tempo com militância política e não dão bola para o que realmente tem que ensinar. É por isso que as notas das escolas públicas são tão baixas. É uma vergonha. Que as notas do IDEB. Porque tem professor assim,
dentro da sala de aula. E nós estamos fazendo, logicamente, a nossa parte. É o mínimo que nós esperamos da Secretaria da Educação do Estado, que afaste esse professor e que abra um processo administrativo. Porque isso é um crime que estão fazendo dentro da sala, que ele está fazendo dentro da sala de aula. Coagindo os alunos. Sem dizer as outras denúncias que tem aqui. E também no Ministério Público. Porque isso aqui não pode continuar acontecendo. Não estou nem falando que se é de direita ou esquerda. Esse tipo de conduta de professor não é aceitável dentro de uma escola. Mais um minuto, deputado Gessé. Então, se a gente quer ter educação de qualidade, porque todo mundo quer educação de qualidade, queremos educação de qualidade, todo mundo quer educação de qualidade, tem que começar pela conduta do próprio professor. Professor desse tipo aí não passa conteúdo de qualidade. Ele perde tempo e coage os alunos dentro da sala de aula. E como que um aluno vai ficar à vontade sendo coagido dentro de uma sala de aula? Espero que a secretaria tome uma atitude e afaste esse professor, porque nós vamos ficar em cima e fiscalizando para que isso aconteça. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Ainda nas breves comunicações. Próximo orador inscrito, deputado Celso Zuc. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Queria aproveitar para registrar a presença do vereador Ardoli, do município de Agrolândia, que também está aqui acompanhando a sessão. Quero cumprimentar o presidente e os deputados da mesa, que nos acompanham através das redes sociais, da TV da Assembleia Legislativa, os servidores dessa casa, as pessoas que estão nos visitando na minha querida cidade de Gaspar. Hoje tenho a alegria de estar recebendo aqui a minha esposa, minha irmã, a doutora Ana Paula, do Instituto Federal, o vereador Dionísio, da nossa querida cidade de Gaspar, suplente de vereador João Pedro, e as professoras do Instituto e os amigos. Muito obrigado. O Jefferson, do Sindicato dos Trabalhadores do município de Gaspar. É uma alegria tê-los aqui acompanhando a nossa sessão aqui na Assembleia Legislativa. Dizer, presidente, que hoje de manhã eu estava tomando meu café matinal e acompanhei uma matéria muito triste. Nós temos no Brasil mais de 13 milhões de pais de família desempregados. Se nós elevarmos isso aí, cada pai de família ter 2 ou 3 pessoas na casa, nós vamos aí para 40 milhões de pessoas em extrema necessidade, né, das necessidades básicas que fazem parte do dia a dia. E, nesse momento, eu me lembrei de um videozinho bem curto, que eu gostaria que passasse agora, por favor. Vários governos que passaram gastavam 300, 400 bilhões de reais ano pagando juros de dívida sem tomar nenhuma medida para corrigir esse problema. E o Lula chegou, pegou 10 bilhões só e atingiu 40 milhões de famílias favoravelmente com Bolsa Família. Isso é um impacto extraordinário. Mereceu ganhar uma eleição, 2 eleições, soube trabalhar. Com pouco dinheiro melhorou a vida de muitos brasileiros. Curiosamente, outras ideias também, como a renda básica, que o Suplicy lançou, o Milton Friedman apoia. Então, se a gente descarimbar e procurar o que há de melhor, nós vamos nos surpreender. Nós vamos descobrir que há coisas onde nós podíamos estar juntos, fazendo coisas boas juntos, em vez de simplesmente cair nessa briga que não está levando o Brasil para o lugar certo. Companheiro, é isso, é simples. É simples para resolver um grande problema. Nós acabamos de distribuir agora 104 bilhões de reais de lucro da nossa querida Petrobras, que estão acabando desse jeito com ela, para os acionistas lá no exterior. Pega 10 bilhões, como o próprio ministro falou aí,
E vamos ajudar essas mais de 13 milhões de famílias que estão desempregadas, passando necessidades básicas dentro de casa, para ajudar, no mínimo possível. Tão fácil. Infelizmente, não está sendo seguido pelo atual governo. Me entristece muito quando eu ouço alguém fazer uma defesa aqui nesse tribunal, nessa tribuna, aliás, de outros, de governo que, infelizmente, abandonou o nosso Brasil, as nossas famílias, os pais de família, para estar mandando o nosso dinheiro para o exterior. É muito doído. Eu quero, na segunda parte da minha fala, presidente, agradecer muito, de coração, a toda a Assembleia Legislativa por ter acolhido a moção que eu fiz em favor da competente doutora Ana Paula Silveira, que está fazendo um trabalho maravilhoso, né, pela sua determinação na condução do Instituto Federal de Santa Catarina, nosso município de Gaspar. Esse Instituto Federal nós conseguimos no ano de 2010, na época ainda do presidente Lula. Em 2011, ele foi inaugurado final de 2010, em 2011 começou a funcionar já os primeiros cursos técnicos, no primeiro semestre logo de 2011. Hoje, nós temos lá mais de 2.900, quase 3.000 jovens e adultos fazendo cursos técnicos gratuitos federal, profissionalizando o jovem, dando qualidade para a nossa mão de obra. Isso é bom para quem? É bom para o trabalhador, que vai conseguir um emprego melhor. É bom para o empresário, que vai contratar uma mão de obra qualificada, porque o Instituto Federal é de qualidade, é hoje a segunda maior escola técnica do estado de Santa Catarina. Eu tenho o maior orgulho por ter conseguido trazer. Eu sempre falo para os companheiros que não foi a ponte, não foi as mais de 300 e poucas ruas que a gente pavimentou no município durante o meu governo, mas foi o Instituto Federal, que está lá, hoje, funcionando e atendendo não só jovens de Gaspar, Blumenau, Ilhota, Indaial, toda a nossa região, no estado de Santa Catarina, inclusive do Amazonas, jovens que se mudaram para Gaspar, pela qualidade do ensino que nós temos lá, e trouxeram a família, estão trabalhando já na nossa querida cidade de Gaspar e Blumenau. Né? Isso nos enche de orgulho e de alegria. Então, a doutora Ana Paula está aqui hoje para receber uma placa merecida, né, pelo seu de reconhecimento pelo seu trabalho em frente do Instituto Federal na nossa querida cidade de Gaspar, que tem diversos cursos técnicos de administração, informática, modelagem do vestuário, química, cursos superiores de tecnologia em análise de desenvolvimentos esses temas. Presidente, é um momento que eu estou aqui na Assembleia Legislativa, que eu posso, com certeza, eu vou levar para a história da minha vida, por estar prestando essa homenagem ao nosso querido Instituto Federal, no nome da nossa querida Ana Paula, dedicada à doutora Ana Paula, que tem trabalhado muito e por isso é merecido. Eu agradeço mais uma vez a nossa Assembleia Legislativa por ter aprovado esta moção para a doutora Ana Paula. Muito obrigado. Obrigado, deputado Celso Suzuki. A proposição de Vossa Excelência que foi aprovada por unanimidade por esta casa aí. Ainda em explicações pessoais, com a palavra, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores deputados e público que nos acompanha aqui, eu tenho um assunto hoje que está extremamente preocupante e que eu estava agora na sala da presidência, deputado Zucchi, tratando desse assunto. Ainda está lá, o presidente ainda está lá na sala com os integrantes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Santa Catarina. Quando você chama
e liga 193, que é o telefone do bombeiro, é porque você está com algum problema. Incêndio ou qualquer outro fato. Até o gatinho em cima da árvore liga para 193. O problema é que quando o cidadão liga para o 193, ele não quer que chegue na casa dele e se apresente se é bombeiro militar, voluntário, comunitário. Ele quer que a ajuda seja feita. Ponto. Eu digo isso porque eu sou de Joinville, senhor presidente, e Joinville tem a corporação voluntária mais antiga do Brasil, que neste ano faz 130 anos. 130 anos. O bombeiro militar em Santa Catarina tem menos de 90. Então, respeito com os mais velhos. E por que eu faço essa fala? Vocês acreditam, Santa Catarina? Vocês acreditam que a Associação dos Bombeiros Militares de Santa Catarina fez uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina? Isso mesmo, bombeiro militar de Santa Catarina fez uma denúncia ao Tribunal de Contas contra a Prefeitura de Jaraguá do Sul, deputado Vicente Caro Preso, e a Prefeitura de Joinville, por conta do convênio em que essas duas prefeituras têm com os bombeiros voluntários para fazer o serviço de atendimento. Vou dizer novamente, o bombeiro militar entrou com uma denúncia no Tribunal de Contas, que está para ser julgada, contra a Prefeitura de Jaraguá e a Prefeitura de Joinville, porque tem um convênio com os bombeiros voluntários para atendimento às pessoas. Meu pai diria que é o poste mijando no cachorro. Não dá para entender. E se isso é muito, aperte o cinto que vem mais. O bombeiro militar de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública contra a Corporação Voluntária de Santa Catarina, e na ação civil pública colocam que o serviço do bombeiro voluntário, deputado Vicente Caro Preso, é criminoso. Criminoso. Para o bombeiro militar de Santa Catarina, os voluntários, o serviço de voluntariado é crime. Está lá, na ação. E mais ainda, se isso não for o suficiente, o bombeiro militar de Santa Catarina entra no Supremo Tribunal Federal com uma ação de inconstitucionalidade de uma lei que esta casa aprovou, que o deputado Vicente Caro Preso votou, que o deputado Maurício Kudilac votou, que todos nós, deputados mais antigos, votamos, colocando na Constituição o serviço de voluntariado do serviço de bombeiro voluntário. Pois não, o bombeiro militar foi lá no Supremo Tribunal Federal e entrou com uma ação de inconstitucionalidade. Na ação civil pública que está rodando em Joinville, o juiz já disse, escuta aqui, ó, o bombeiro não está fazendo poder de polícia não, o bombeiro está fazendo, cumprindo uma determinação que o poder de polícia é da prefeitura, repassou para o bombeiro voluntário. Não tem nada de... Tem um nome lá que eu não consigo falar, um nome jurídico, que é do poder de polícia. Isso é um assunto muito grave. Está sendo tratado agora aqui na sala da presidência, onde todos os nossos heróis bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul e de Joinville estão ali pedindo para que a Assembleia Legislativa, a Procuradoria da Assembleia Legislativa, que é parte desta ação de inconstitucionalidade, possa fazer a defesa pró-voluntariado nessa ação de inconstitucionalidade. Olha, eu quero dizer o seguinte, tenho o maior respeito por todas as corporações, tenho o maior respeito
por todas as entidades, sejam elas voluntárias ou não, governamentais ou não governamentais, eu tenho um maior respeito. Agora, tem algumas coisas, deputado Felipe Estevão, que a gente começa a dizer, ué, mas como é assim? Espera lá. O bombeiro militar não consegue montar o bombeiro em todas as cidades, porque o custo é muito grande. Tem que ter um coronel, um vice-coronel, um pós-vice-coronel, um pós-vice, um pós, né? Tem que ter toda aquela hierarquia do militarismo para ter um caminhão de bombeiro para apagar fogo. Eu não vou dizer. Eu me lembrei do governador, já lhe dou a parte, eu lembrei do governador que era bombeiro, né? Gostava de... Ele tinha o apelido de Moita. Né? O governador tinha o apelido de Moita. Moita é aquele cara assim que não gosta de trabalhar muito, fica escondido atrás da moita, tá, mas vamos lá. Aí, o bombeiro militar, deputado Vicente Caro Preso, ele não abre o bombeiro aonde está faltando bombeiro. Ele vai e abre em Jaraguá do Sul porque tem um bombeiro voluntário. Ele vai e abre em São Francisco porque tem bombeiro voluntário. Ele vai e abre em Barra Velha porque tem bombeiro voluntário. Ele vai e abre em Concórdia porque tem bombeiro voluntário. Ele vai e abre em São Francisco do Sul porque tem bombeiro voluntário. Para quê? Eu vou dizer para quê. Para faturar. Só para faturar. Sabe qual é a previsão de faturamento deles de Joinville? 10 milhões de reais por ano. Aí você liga para o bombeiro militar de Joinville, escuta aqui, ó, tá pegando fogo. Eles dizem assim, não, a gente só faz vistoria. Peraí, eu vou passar para o coronel fulano de tal. Só faz vistoria. Aí liga, tem um gato aqui preso. Não, liga para o bombeiro militar, aliás, voluntário, porque aqui nós só faz vistoria. E sabe o que é? Cobram 60 centavos por metro quadrado da vistoria só para saber se está dentro da lei ou não. Coisa que o bombeiro voluntário faz de graça. O que está sendo discutido, e pior, o bombeiro militar está dizendo que é criminoso o serviço voluntário do Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul, deputado Vicente Caro Preso. Criminoso, porque é voluntário. E daí como é que ficam os Lions, os Rotaries, como ficam todas as outras entidades que prestam serviço comunitário? São criminosos também, bombeiro militar? Eu lhe concedo a parte, deputado Vicente Caro Preso, que eu tenho Vossa Excelência, aliás, Vossa Excelência foi um dos parceiros, eu, o senhor e o Chiodini, à época, cada um deu 200 mil reais e tem um caminhão de tanque inoxidável lá no Corpo de Bombeiros Voluntário de Jaraguá do Sul atendendo. Por favor, Vossa Excelência, bem mais calmo do que eu, pode ajudar essa fala, deputado Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhor deputado, obrigado por dar uma parte. Na realidade, quando mudou, no primeiro mandato, eu fui o relator de outra emenda constitucional aqui em Santa Catarina, que também acabou com uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, quando o ministro Lewandowski esteve aqui fazendo uma visita, há uns 4, 5 anos atrás, eu entreguei uma solicitação para que ele tocasse adiante. Mas ele disse assim, Vicente, se eu pegar no pé da letra, né, o poder de polícia é do militar. Tudo isso aconteceu depois daquele incêndio da Boate Kiss. Então, criou-se uma animosidade entre as duas corporações. Hoje em dia, Jaraguá, Joinville e muitas outras cidades não sobrevivem sem a presença dos bombeiros voluntários. É um custo-benefício excelente para a cidade, para a comunidade, é a instituição mais bem avaliada da cidade hoje em dia. Se for comparar com qualquer outra atividade, é o bombeiro voluntário. Não tem. E eu fui a Joinville, no começo desse governo agora, fazer uma participação extremamente importante, logo no início do governo Moisés, aonde estava a descoberto o repasse mensal, o custeio dos bombeiros voluntários, e nós conseguimos. Mais um minuto, deputado. 3 milhões no primeiro ano, depois subiu para 6 milhões
espalhados aí, várias corporações de bombeiros voluntários. Então, por parte do Estado, o Estado quer e fomenta, inclusive, a atividade do Corpo Bombeiro Voluntário. Só que, como você disse, tem muito prefeito, tem muita entidade que não entende a presença de duas corporações. E uma não atende arrebentado, uma não atende acidentado, uma não atende incêndio, uma faz essas avaliações que já estão embutidas dentro dos convênios que tem entre os bombeiros voluntários e as prefeituras. 30 segundos ou um minuto. Mais um minuto, Obrigado, deputado presidente. Ken. Vossa Excelência toca num assunto muito interessante e já peço, já que Vossa Excelência conversa bastante com o governador e com o secretário Paulo Eli, lembra ele que tem um cascalho do final do ano para pagar Joinville e esse mês não pagaram nada. Lembra lá, estão esgoelados. Agora, só para encerrar aqui, estou falando de um bombeiro, só de Joinville, que no ano passado, deputado Felipe, atendeu, trabalhou em atendimento 180 mil horas. Atendeu 4.000 atendimentos pré-hospitalares. E custa 1/3 do valor do bombeiro militar. Agora, dizer que o serviço do bombeiro militar, aliás, do bombeiro voluntário, é criminoso, isso sim que é crime. Isso sim que é crime. Chamar o serviço voluntário de crime, isso sim que é crime. Se fosse o Boris Casoy, diria, isso é uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Encerrado o horário das breves comunicações, nós passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário, no dia de hoje, pertence ao bloco MDB Novo. O segundo horário pertence ao PSL. Terceiro horário pertence ao PL. Quarto horário ao bloco PDT, PSDB, Republicanos. Próximo horário. Senhor, eu peço para fazer uso da palavra, senhor. Desculpa, deputado Vicente, Vossa Excelência, que já estava inscrito nas breves comunicações, usa o horário do bloco PDT, PSDB, Republicanos, por até 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ao público nos assistindo, eu venho falar aqui sobre um assunto extremamente importante que está surgindo e está sendo veiculado por vários canais de televisão aqui. Então, amanhã, dia 31 de março, será um dia de resgatar os feitos de um personagem ímpar da história catarinense, da colonização alemã em nosso estado e, principalmente, da ciência brasileira e mundial. Nessa quinta-feira, celebramos o bicentenário do colono, professor, pesquisador, biólogo, médico e naturalista alemão, naturalizado brasileiro, chamado de Fritz Müller. Ele tinha 30 anos quando desembarcou em São Francisco do Sul, em 1852, com sua mulher e filhos para construir uma vida nova aqui na colônia Blumenau, minha terra. Daqui de Santa Catarina, a milhares de quilômetros na Europa, passou a trocar cartas com o cientista britânico Charles Darwin, em 1865. Eu pediria para o pessoal do apoio passar as duas primeiras fotos para ilustrar aquilo que nós estamos falando. É extremamente interessante isso. O deputado Ismael sabe bem do que nós estamos falando, né? E as pesquisas de Fritz Müller, realizadas na então Desterro, hoje Florianópolis,
cidade onde ele viveu 11 anos e trabalhou como professor, ajudaram a consolidar um dos principais estudos da humanidade, a teoria da evolução das espécies. Miller deixou um gigantesco legado naturalístico, tanto da flora como da fauna da região sul do Brasil. O conhecimento que ele produziu aqui em nosso estado, da nossa Mata Atlântica, ultrapassou fronteiras. Fritz Miller colocou o nosso país no mapa mundi da ciência. Produziu mais de 260 artigos científicos publicados em revistas brasileiras e internacionais. Isso é algo extremamente incomum, tantas publicações. Você vê que eu estou falando de 1870 ou 1880. Não foi à toa que Charles Darwin lhe deu a alcunha de príncipe dos observadores e imortalizou seus estudos ao citá-lo 90 vezes em suas obras. Além de Darwin, Fritz Miller trocou correspondências científicas com centenas de outras pessoas e associações científicas, compartilhando suas observações e descobertas. Próxima foto, por favor. Para marcar a data, a Assembleia Legislativa realizará, nessa próxima segunda-feira, dia 4 de abril, 19 horas, aqui, uma sessão especial em comemoração a esse bicentenário do nascimento de Fritz Miller, evento que idealizamos com apoio do grupo Desterro Fritz Miller, que se soma a outras atividades que estão acontecendo em Blumenau e em Florianópolis para celebrar a vida desse pesquisador. Será com certeza um grande evento. Autoridades e personalidades do Brasil e do exterior confirmaram presença. Nessa sessão especial, a Alesc homenageará a família de Fritz Miller e outras 33 pessoas, entre pesquisadores, autoridades, representantes de entidades e do poder público, que contribuem ou contribuíram para manter viva a memória científica, educacional e cultural desse naturalista, esse alemão Fritz Miller. Aproveito nesse momento para convidar todos os amigos deputados para que estejam presentes nesse importante ato, que, além de homenagear a memória de Fritz Miller, será um momento importante para o resgate da história do Estado de Santa Catarina. O fato é que, mesmo exaltados pela comunidade científica no Brasil e no exterior, os feitos de Fritz Miller são desconhecidos por grande parte dos catarinenses, inclusive. No ano passado, apresentei e foi aprovado por esse plenário uma indicação solicitando ao governo do Estado e ao secretário da Educação que conteúdos sobre a vida de Fritz Miller e sua obra sejam incluídos na grade curricular obrigatória da rede estadual catarinense, educacional catarinense. Nesse momento em que comemoramos os 200 anos de nascimento do alemão Fritz Miller, naturalizado brasileiro, queremos dar visibilidade aos seus feitos, sua rica história, o conhecimento que ele produziu, que deve ser usado como fonte de inspiração para que as atuais e futuras gerações se desafiem na grande jornada pelo conhecimento. A história desse complexo personagem continua a ser construída com a descoberta de novas informações sobre sua vida, sua produção intelectual. São livros, documentos, trabalhos acadêmicos que lançam novas luzes sobre sua obra e, assim, solidificam a grandeza desse personagem. A última foto, o sujeito alto, magro, que era visto andando descalço, com uma bolsa de... Mais 2 minutos, deputado. O sujeito alto, magro, que era visto andando descalço, com uma bolsa de couro a tiracolo, como está ali na fotografia, com um facão na cinta, nas ruas de Blumenau do século XIX, que adentrava a floresta para realizar seus estudos e observações. Um homem simples e sábio que se tornou um dos mais importantes cientistas brasileiros. Para quem é de Blumenau, quem vive Blumenau, quem vive a ciência, e também para muitas pessoas ligadas a esse mundo do Fritz Miller,
é extremamente auspicioso, importante a lembrança do legado dessa pessoa. Tem tanta coisa que a gente, às vezes, exalta, tem tantas coisas que, às vezes, a gente comenta, e muitas vezes a gente esquece de personagens com esse cabedal. Deus está movendo. E é extremamente importante que as pessoas em geral, o mundo acadêmico, o mundo científico e também cultural, tanto de Blumenau quanto de toda Santa Catarina e também aqui do Desterro, Florianópolis, possam acompanhar esse evento que vai ser importante. Eu reforço, amigo Ismael, deputado, né, se for possível, a vossa presença embelezará muito essa oportunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Com a palavra agora o deputado Ismael dos Santos, que tem o tempo por até 7 minutos e meio. Logo depois, o deputado Sargento Lima. Obrigado, presidente. Senhores deputados, saudar aqui o vereador Almir de Caçador, que nos prestigia nessa tarde. Eu quero, então, somente ratificar aqui a belíssima explanação, deputado Vicente Caro Preso, em relação a Fritz Miller. Nós que somos de Blumenau e que vivenciamos esse patrimônio de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, a personalidade forte, firme, tão firme, deputado Vicente Caro Preso, que um fato histórico, né, que marcou a caminhada, a biografia do Fritz, foi que ele iria receber o seu diploma de médico, né, e acabou não recebendo porque não queria fazer a confissão teísta na época, que era exigida, né, ele como agnóstico, embora descendente de pastores evangélicos, luteranos, lá na Alemanha, mas ele norteou a sua caminhada por uma perspectiva agnóstica e acabou não recebendo o diploma de médico. No entanto, seguiu os seus ideais como cientista, amante, não só da filosofia, mas também da ciência médica e naturalista, né? E como bem colocado aqui pelo doutor Vicente, amicíssimo do Darwin, embora nunca tenham estado pessoalmente, não é? E naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Mas se comunicava muito bem. Mas por que eu faço esse preâmbulo, esse recorte ao seu discurso, e parabenizando por essa homenagem que será feita nessa casa, justíssima, né? A Fritz Miller, que está aí entre os ícones da ciência. Eu estudei Fritz Miller por um outro viés, né? Pelo viés da literatura, nem a medicina, nem a ciência propriamente dita, mas pela perspectiva da literatura, quando fiz o meu doutorado, porque eu fiz um recorte no meu doutorado, era literatura infanto-juvenil, e o recorte do meu doutorado foi a transposição da fábula clássica. E fui me deparar, deputado Mioto, com as fábulas para Blumenau, e ele precisava ser o pedagogo, ser o professor das suas filhas. Ele não tinha como mandá-las para a escola, elas não falavam ainda o português, só o alemão, e ele queria alfabetizá-las no português. E qual a forma que ele encontrou? Ele criou fábulas, ele não traduziu, não adaptou, ele criou fábulas a partir da sua experiência naturalista, e com essas fábulas ele ensinava às suas filhas o português. Inclusive, eu, no livro que escrevi, publicado pela PUC do Rio de Janeiro, a transposição da fábula clássica, estão lá 2 fábulas que eu coloco de Fritz Miller, quando ele trabalha, por exemplo, a formiga e o papagaio, etc. e tal, usando da natureza já tropical para alfabetizar as suas filhas. Então, por tudo isso, né, pelo seu significado na medicina, mas, sobretudo, na química, na física e no campo naturalista, e também no campo literário, né, porque foi professor aqui no Liceu, em Desterro, os nossos aplausos, nosso reconhecimento e, mais do que justa, a homenagem que este Parlamento fará
na próxima segunda-feira, ao bicentenário de Fritz Miller, um herói catarinense. Obrigado. Obrigado, deputado Ismael. A parte do deputado Vicente, ainda no tempo do deputado Ismael. Senhor presidente, eu só tenho a agradecer a complementação extremamente enriquecida do deputado Ismael dos Santos. E assim, eu tenho certeza, senhor presidente, senhores deputados, que histórias como essa só enriqueceriam muito, muito os currículos escolares hoje tão questionados aqui de Santa Catarina. É uma trajetória ímpar desse grande homem, né, que era magrinho, como foi visto ali, né, que andava com facão e tal, e que conquistou, hoje em dia, talvez mais do que antes, né, porque eu nunca vi um homem com tantas homenagens, mas justas, né? O Luiz Bernardes fez algumas exposições lá, a prefeitura totalmente engajada, e a gente não pode citar uma ou duas pessoas, porque são muitas, realmente, né, da área cultural de Blumenau, da Prefeitura Municipal de Blumenau, e aqui também o ex-deputado Marcondes Marchetti tem uma participação especial, né, por todo o trabalho que ele tem feito na divulgação desse personagem. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Com a palavra agora o deputado Sargento Lima, pelo PL, Partido Liberal, pelo tempo de até 7 minutos e meio. Presidente, deputado Kennedy Nunes, em exercício, da minha cidade, da linda cidade de Joinville, da nossa Manchester catarinense. Bom poder usar o tempo de partido do Partido Liberal, que tem tomado corpo em todo o país, se tornado o maior partido do Brasil, e eu quero utilizar o tempo, com muito orgulho, do meu partido para falar de algo muito importante, algo de importantíssimo. Reiteradamente, repetidamente, nós estamos assistindo não só na TV aberta, na TV fechada, nas redes sociais, o incentivo a que jovens retirem o seu título de eleitor. Importante, jovem, que você tire o seu título de eleitor, mas seja movido pelos bons motivos. É importantíssimo que você exerça na totalidade a sua cidadania, jovem catarinense. Mas veja os motivos que eu vou expor agora. O mais importante motivo para que você retire, vá lá e faça, você tem até o dia 4 para fazer o seu título de eleitor, é que você não viva num país como seus pais viveram, que você tenha a esperança de viver num país grande, num país rico, num país que lhe ofereça possibilidades, onde existe a verdadeira democracia, onde a corrupção não assole o país. Esses são os excelentes motivos. Mas, de outro norte, nós vemos aqueles que fazem campanha para ele, faça o seu título para você retirar o presidente de sua cadeira de presidente. Tem uma cantora aí que eu me nego a falar o nome, que fica zurrando. Para quem não sabe, vai no Google e vê qual que é o animal que zurra. Numa música dela, que ela diz da seguinte forma, vou ler a letra da música Pérola. Abre aspas, tá? Peço perdão para os mais fracos. Bebendo e fumando, com você em uma cápsula. Eu quero te despedaçar. Leve isso na piada, em 5 minutos vou fazer você gozar. Sucesso a música dessa moça. É isso aí que sua filha, sua neta canta na frente da televisão. Se você concorda com que tua filha repita essas frases dançando, uma criança inocente, algo como isso, você não é um doente, porque eu não chamo pedofilia de doença. Você é um sem vergonha. Agora, se você permite que a sua mulher, sua namorada e sua noiva faça isso em público e repita esse refrão, você é um frouxo e um corno. Ponto. A minha filha, minhas enteadas, minha neta, minha esposa, não. Isso tem nome. Se você quer ser classificado assim,
dessa forma, frouxo e corno, e com fortes tendências a ser um pedófilo, essa é a estrela que guia agora aqueles que dizem ele não no país. Descarregando todo tipo de imundícia no ouvido de crianças inocentes. Despejando todo tipo de coisas impuras dentro da sua casa quando você liga o rádio e a TV. De forma secreta, no dispositivo móvel que uma criança na sua casa tem na mão, e ela repete o refrão. Esse é o tipo de campanha das pessoas que estão dizendo ele não. Tire seu título por bons motivos, jovem. Siga a política do seu país, acompanhe o dia a dia da política, veja como seus políticos se comportam. Quando é aqui no Legislativo, só tem duas coisas que ele pode fazer: legislar e votar. Olha como que tipo de leis que ele apresenta. Se é para favorecer apenas uma pequena parte da sociedade, se é para ferir lucro, se é para conseguir benefícios do governador. Olha como o teu parlamentar vota. Olha o que foi tirado de pauta no dia de ontem, fazendo o empreendedor catarinense de otário. Teve gente que viajou horas ontem para estar aqui. Olha o que esses caras estão fazendo. Já é um bom motivo para você tirar teu título. Outro, acompanha a segunda função do legislador, do deputado. Olhe lá, no pacotaço da alegria, como que os seus poços de virtudes votaram. Tira seu título pelo motivo certo. Pelo motivo certo. Pai, mãe, cuidado com o que entra na tua casa através do rádio, da televisão e da internet. Tem gente injetando veneno na cabeça dos seus filhos. Tem gente que, com a intenção de que aquele antigo sistema nocivo de coisas que nós vemos até hoje, contribuição sindical, Lei Rouanet, petrolão, mensalão, vagabundo correndo com uma mala de dinheiro na mão, outro pilantra num aeroporto com dinheiro na cueca. Esse pessoalzinho, eles estão sofrendo uma síndrome chamada abstinência. Eles querem voltar e alguns se manter, porque ficaram alguns. Alguns estão aqui, entre nós. Eles sentem essa síndrome chamada abstinência e estão vendo tudo ir por água abaixo à sua frente. E o cenário está excelente. Nunca teve tão bom nosso cenário. Temos tudo para continuar o nosso projeto que nós iniciamos em 2018. Nunca teve um cenário tão bom na nossa frente. Uma oposição fraca, triste, infeliz e sem discurso. É isso que nós vemos na nossa frente. Foram avisados. O que foi uma onda se tornará um tsunami. E nós vamos arrastar, como fizemos em 2018, multidões em torno desse objetivo, que não é político. É um plano de vida que eu tenho. Viver no meu país, onde eu pago os meus impostos, com tranquilidade, com segurança, tendo boas notícias quando eu ligo a televisão, não vendo político sendo preso, algemado, anilhado. Anilhado é quando você coloca algo no pé de uma ave. Olha, está aí os meus excelentes motivos para você tirar o seu título de eleitor. Não escuta o que uma mula fala, zurra, na sua televisão, no seu aparelho de telefone celular e no seu rádio. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Lima. Com a palavra agora, deputado Ismael dos Santos, pelo tempo de até 7 minutos e meio. Aliás, o Ismael já falou. O deputado... Posso falar no lugar dele, deputado? Não quero tanto tempo assim, não. A deputada Ada, Vossa Excelência tem o tempo do PMDB para falar, mas antes o deputado Felipe Estevão tem o tempo da palavra, que está aqui ao meu lado. Logo depois, então, a deputada Ada de Luca. Rapidinho. No momento agora, é o deputado Felipe Estevão, que fala pelo tempo de 7 minutos e meio.
Muito boa tarde, senhoras e senhores. Aproveitar a presença da também deputada sulista e minha querida amiga Ada, vizinha de gabinete, para nós parabenizarmos Capivari. Hoje está comemorando aniversário. No pós-plenário aqui eu estou me deslocando para lá, para comemorar então junto com o prefeito Vicente, aos nossos queridos vereadores, minha parceira vereadora Heloísa, estaremos ali celebrando o aniversário dessa cidade querida, que é Capivari. Então, fiquem aqui os nossos registros em nome dos demais parlamentares, amigos, deputado Ismael dos Santos, deputado Kennedy Nunes, nossos parabéns ao município de Capivari e aos seus munícipes que constroem essa linda cidade. Eu vou ser sucinto, mas venho conversar aqui com os pares, com o povo catarinense que nos assistem sobre segurança pública no Estado. Recentemente eu ando bastante, eu sou bem ativo nas comunidades, nos bairros, e tenho esse prazer, faço com alegria. Quando a gente tem espírito público, tem essa alegria de estar no meio do nosso povo. E eu tenho notado uma crescente muito significativa na criminalidade no estado de Santa Catarina. Eu dou exemplo de Laguna, onde lá na região da ilha, há muito tempo, deputado Ismael, eles solicitam uma base da Polícia Militar. É uma região desassistida, Farol de Santa Marta, que cresce, tem um potencial turístico tremendo, e eles solicitam esta base. Quer fazer uma parte, deputada? Queria fazer uma parte, parabenizar pela essa parte da criminalidade na nossa região sul, tá? Não é só Laguna, não, certo? Outros lugares, mas como eu tenho compromisso agora, e a palavra é tua, eu não vou ter tempo, eu queria que, em nome da tua juventude e do meu pessoal, tá? Tu incentivasse a fazerem título, jovem a fazer título, para que ele se torne, sim, um cidadão de fato e de direito. Porque eu acho que se ele não cumpre com o seu exemplo patriótico, que é ter o título de eleitor, ele também não pode ficar criticando. Eu estou há 16 anos aqui dentro dessa casa e nunca teve tão difícil não acreditar no político como está hoje. Vamos acabar com o ódio, vamos acabar com as críticas pessoais e pensar na cidadania do jovem, que é o futuro desse país, que é a tua geração e a geração ainda abaixo de ti, que é o futuro desse país. Parabéns e que tenha sucesso, que nós tenhamos sucesso lá no Sul. Tá Fica bom? o estímulo aí, verdade, muito bem lembrado, a nossa juventude. Aproveite, exerça o seu direito de cidadão. Né? Até porque, deputado, o prazo acaba dia 12/4, tá? Lembra bem. Muito bem lembrado. Então você, moço, moça, exerça a sua cidadania, né? Desenvolva seu papel, deixe a sua marca, construa essa história junto conosco, né? Que a gente possa juntos construir uma nação próspera. Então, tire o seu título. Eu vou voltar aqui à pauta, né, da segurança pública em Laguna. Eu tenho sido muito procurado e me compadeceu muito, me tocou o coração, os agricultores da região da ilha. Parece algo que começou assim banal, que foi o roubo de gado. Eles carneiam esses gados lá mesmo e vendem. Então tem uma série de fatores, né? Eu não vou entrar aqui nos mínimos detalhes, mas eles estão abatendo esses animais a tiros. Então mostra que o crime está se fortalecendo, que esses criminosos estão mais ousados, estão abatendo esse gado a tiro, carneando, e a carne clandestina no mercado, uma série de fatores. E a gente tem protocolado pedidos de informação à Polícia Civil, à Polícia Militar, como está essa investigação, e a gente não está obtendo resposta. Eu conheço o trabalho, né, da nossa briosa Polícia Militar, dos nossos policiais civis, tem um trabalho tremendo, e sei também das necessidades deles, mas é necessário nós darmos uma resposta. Os agricultores da região da ilha, que criam gado, estão tristes, estão preocupados. Isso nos assusta, porque é uma crescente pela baixa do efetivo na região da ilha, que vem atingindo toda a região. Em Tubarão, há 3 dias atrás, foram 4 assaltos à mão armada. 4 assaltos à mão armada. E está se tornando algo banal. Todos os dias, ocorrências de assaltos violentos. Criminosos que, com a impunidade, estão mais ousados, estão mais violentos a cada dia, e a população sente-se já acuada. Nós estamos trabalhando ali em projetos maravilhosos. Eu dei 1,5 milhão, que é para o Deck do Casaril, que é um novo cartão postal na cidade de Tubarão. Tem uma beira-rio maravilhosa. Eu gosto de caminhar, de correr quando estou por ali à noite, e eu já corro com medo, porque quando eu leio as notícias, e todos os dias essas pessoas estão ali, à mercê de assalto, sofrendo essa violência, isso nos dá muito temor e medo. Então, a gente fica triste. Quando vai conversar, né, com o coronel, o famoso popular Vilsão, que é muito querido ali, ele evidencia às vezes a necessidade, e eu parabenizo a Polícia Militar, porque eles têm feito já o impossível para dar o máximo de cobertura, mas temos um efetivo muito baixo. Agora chegou um número de policiais que não atende
mas nem a 30% da demanda do mercado da nossa região. Hoje eu tive aqui na região dos ingleses, 125 mil moradores, segundo eles me passaram ali, mas mais de 100 mil pessoas. Tinha um postinho da Polícia Militar ali que foi abandonado, ou seja, a onda de assaltos no comércio é uma crescente. Eu conversei com um moço, que ele disse, olha, Felipe, aconteceu semana passada, entraram aqui num assalto à mão armada, eu com a esposa, grávida, e ele disparou contra mim. Se eu não tivesse também armado, certamente eu não estaria aqui. Eu conversei com o pessoal do comércio, está lá nos meus stories, no Instagram, é deputado Felipe Estevão, e você vai acompanhar e ver assim a cada um daqueles lojistas, do povo do comércio, muito acuado, com medo, porque não tem mais o postinho dos ingleses. Então, a nível de Estado, eu quero aqui deixar o meu registro, a minha cobrança, é dever do Estado dar a segurança pública. E eu até, quando eu falo, né, da necessidade dos policiais militares ter mais atenção, a gente olha reajustes da Polícia Militar que por aqui passaram, que muitas das vezes alguns parlamentares fizeram vista grossa, que deixaram em segundo plano, e a gente vê os policiais aí dando, né, pagando com a própria vida. Teve esse caso aqui, pertinho dos ingleses, daquele policial que, quando chegou num determinado local, foi recebido a tiros com um indivíduo que estava no regime ali semiaberto, segundo as informações, de posse de um fuzil AK-47, que rasgou o policial de cima a baixo, levando a óbito no mesmo momento. Então a gente olha esses policiais que estão aí sem a devida condição, sem o reajuste que eles merecem, então que a gente possa começar a brigar junto ao Estado para o fortalecimento do efetivo policial no Estado, para dar as condições necessárias, o estímulo necessário à nossa tropa de policiais militares e civis de Santa Catarina, que estão muito desestimulados, estão tristes, porque não há o devido reconhecimento, para que haja o policial devido, como há nos ingleses, como na região da ilha, na região de Laguna, como em Tubarão, o batalhão precisa, e por aí vai. Eu estou falando de alguns pontos que eu visitei recentemente, mas nós estamos aqui comprometidos com o nosso povo catarinense, com a segurança pública, com as nossas forças policiais, militares, civis, que a gente possa aqui dar a nossa parcela de cooperação, pressionando o governo do Estado, que até agora ficou em inanição para com o povo catarinense e para com a nossa segurança pública. Sendo assim, a gente segue aqui firme, trabalhando para construir a Santa Catarina que a gente merece. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Felipe Estevão, pela sua fala, e Vossa Excelência tem razão com relação à nossa segurança pública. Com o horário, o Partido dos Trabalhadores, não havendo bloco, a deputada Ada já falou, do MDB, PSL já falou, PL. Não havendo mais oradores inscritos para esse período em que é o horário dos partidos políticos, está suspensa a sessão, com retorno às 16 horas para o grande expediente. Está suspensa a presente sessão.